Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral, para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E vamos envolvendo com todo o nosso carinho e gratidão o nosso irmão Flávio, que nos trará as palavras do Evangelho desta noite. Uma boa noite a todos. Eu que sempre agradeço a oportunidade dessa tarefa, nessa casa tão abençoada, e digo sempre, todos nós que aqui estamos, é uma oportunidade única de nós optarmos por reservar um dia da nossa semana para nos ligarmos verdadeiramente ao Criador. Muitas são as situações e os motivos que nos trazem à casa espírita. Na grande maioria das vezes,
são as nossas angústias, as nossas dores, as enfermidades do corpo, da mente. Mas acredito que nesta oportunidade encarnatória, o que mais nos liga a esse culto, o que mais nos estimula a frequência, é a saudade do Cristo. Porque certamente essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já vivemos outras experiências, nós já estivemos em outras circunstâncias dentro do cenário do cristianismo no mundo. Muitos de nós poderemos ter até no advento da vinda do Mestre ali negado a sua amorosidade, ali negado a sua assistência. E este é o momento propício, o ano de 2020, o início do mês de janeiro, que nos convida a um novo recomeço. Como que por mágica, finda-se um ano, inicia um novo, e somos reforçados pela esperança, pela fé, que nos estimulam. São combustíveis muito poderosos que nos impulsionam a uma vida mais feliz. Então, nos consideremos pessoas de boa sorte, os bem-aventurados anunciados pelo Cristo, e que, independente dos nossos enganos, das falhas que cometemos, das respostas e dos pagamentos que nós estamos honrando nessa oportunidade encarnatória, façamos com muita vontade, com muita determinação, com muita coragem e, acima de tudo, com muita fé. E esse é o tema que norteará a nossa conversa fraterna desses minutos da noite de hoje, falando do poder da fé, mas trazendo uma reflexão para nós, cristãos espíritas, a condição da fé raciocinada. E aí, após alguns anos no ministério da doutrina, ainda sou surpreendido e venho lembrar a importância de uma anunciação crística de Jesus, onde ele nos disse que aquele que me honrar perante os homens, eu o honrarei também junto ao meu Pai. E aí cabe a nós um compromisso de provar não só nas palavras, mas no exercício, no meio em que vivemos, a importância da fé. E tratar uma fé não cega, aquela que crê em absolutamente tudo, sem uma resposta condizente, sem uma explicação plausível e que vem a tratar como dogma qualquer circunstância. A doutrina espírita faz uma aliança com a ciência e nos propõe a fé raciocinada, aquela que traz, junto da esperança, do desejo ardente de querer, a razão. E que nós podemos questionar qualquer dos fatos, nós podemos indagar, perguntar, e enquanto não estivermos com os nossos corações e mentes tranquilos com relação aos fatos, não precisamos crer. Porque o simples desejo ou o simples ato da fé pode nos fazer incorrer em erros. Nós, na esperança de transformarmos as nossas vidas, de conquistarmos determinadas coisas, depositamos uma fé em Deus. E aí nós já ouvimos essa palavra célebre, essa frase, melhor dizendo, que Deus proverá. E não fazemos absolutamente nada. E aí eu me recordo de uma propaganda, e se eu falasse reclame, eu ia confessar a minha idade. Mas eu lembro de uma propaganda na televisão de um jovem olhando no horizonte e daqui a pouco chega um senhor de terno, bem vestido, um terno muito bem alinhado, bate no ombro dele, entrega um cartão e fala, olha, você está admitido na minha empresa. E você vê que aquela pessoa que olhava no horizonte pega aquele cartão e ele fica até meio surpreso com a circunstância, né? Tipo, nossa, que poder que tem a fé, né? Eu queria um bom emprego, eu queria, né, estar bem colocado profissionalmente e aqui estou, né, sem esforço algum.
E aí era cortado aquela cena e mostrava a necessidade de ele se aplicar nos estudos, num curso universitário, na pós-graduação de determinada universidade. Não me lembro a universidade, mas esta circunstância nos mostra que a fé sem ação é morta. Perfeito. Quando eu perguntar, pode falar um de cada vez, porque se fala todo mundo de uma vez só. Saiba que essa é uma sabatina para os cursos que iniciarão, né, de quarta-feira à tarde e T2. Então, é a importância, né, de nós buscarmos o conhecimento. Esse é um dos artifícios que devemos nos munir, uma das ferramentas que nós devemos empunhar para que a gente possa aplicar uma fé raciocinada. Porque, dotados de conhecimento, não poderemos mais alegar ignorância, e aí nós teremos que agir de maneira direta, raciocinada, aplicada, planejada. Alguém aqui já se viu na condição da obtenção de um milagre? Pode levantar a mão. Ninguém? Ótimo, obrigado. Porque eu estava me sentindo solitário. Eu fui, e em muitos momentos me percebi em condições de ser um beneficiado do milagre. Porque a gente só lembra dos milagres da época do Cristo, onde os enfermos, um leproso, um doente, um lunático, chegava na presença do Cristo e era imediatamente curado de suas dores. E isso nós atribuímos como um milagre. E a nossa confusão e falta de entendimento por desconhecimento, aplicação nos estudos, imaginavam que era só o poder do Cristo. O poder do Filho de Deus, aquele que, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o nobre Rabi da Galileia, o Galileu, ou para quem precisa de mais direto a referência, Jesus. E aí nós começamos a perceber que nas falas do Mestre, a resposta que ele ofertava era que a tua fé te curou. Ou seja, ele não trazia glória e nem méritos para o feito. Ele devolvia para o enfermo, para aquele que clamou a cura, e dizia que aquele seu desejo, aquela sua vontade, proporcionou a cura. E nos dias de hoje, 2020, estudos científicos retratam o valoroso poder da fé. E de que pessoas transformam as suas vidas, obtêm fatos extraordinários por saber aplicar de uma maneira muito especial a fé. Porque ela tem uma esperança, ela tem um desejo, que é o combustível da fé. Então, quando aquela pessoa chegava perto de Jesus, a pergunta do mestre era: o que queres que eu faça? Que reflexão nós temos para essa pergunta do Cristo? Porque nós temos que ter claro em nossas mentes aquilo que desejamos, aquilo que queremos, aquilo que ansiamos. E por isso que diz que tudo que pedirmos em oração nós obteremos. E aí vem as entrelinhas. Cuidado com o que você pede, porque você pode obter. E muitas vezes nós aplicamos uma energia tão incisiva, tão especial, e quando a gente recebe, a gente não sabe o que fazer. Não é? Tantas pessoas que desejam, eu queria tanto aquele emprego, aquele trabalho, e quando tem, se decepciona, percebe que a condição é super complicada, que ele não mediu as consequências, que ele não fez a devida análise SWOT, né? No ramo de administração a gente usa muito as suas potencialidades, as suas fraquezas. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, nós temos que fazer isso no nosso cotidiano, para que depois, amparados para nós no poder religioso, façamos o exercício da fé. Mas é importante que nesta plenária nós podemos fazer essa ligação da religião com a fé. Mas a fé independe de religião.
porque nós temos pessoas agnósticas, ateias, que têm essa crença, que não está vinculada ao Criador, mas que desejam, que aplicam, que são pessoas do bem, e independente da fé, independente da religião, fazem o exercício da fé. A doutrina espírita nos esclareceu que são duas asas. A religião tratando de maneira especial os assuntos morais, e a ciência tratando das condições materiais, explicativas, e que são essas asas funcionando de maneira sinérgica, envolvente, especial, que nos elevam a patamares que nós não podíamos imaginar. E essa confusão do processo da fé e da religiosidade nos traz lembranças muito tristes. Pessoas que atentam contra a humanidade numa bandeira de fé. Essa é uma fé raciocinada? Essa semana, e por incrível que pareça, como que a espiritualidade organiza o nosso estudo, a nossa vivência, para colocar em prática aquilo que aqui estamos falando, num grupo de WhatsApp. Agora os fatores políticos são menos incidentes, então a gente tem por hábito fazer algumas provocações, né, entre nós ali. E essa semana eu fui tentado a tentar explicar o que é essa fé raciocinada. Por isso, do início da nossa conversa, eu disse que o incrédulo zomba da fé, porque ele não acredita nisso. Trouxemos um exemplo esportivo, onde 2 times de futebol fazem lá a sua oração no início do processo, tal, e têm a fé que vão ganhar o jogo. E aí eles questionam sempre a inteligência divina. Pô, se fosse assim, todo jogo ia ser 0-0. Porque Deus deveria beneficiar aos 2 times. E aí mostra um pouco da nossa ignorância ainda do processo, que a fé está aliada também a uma condição de merecimento. Aquela equipe que melhor se preparou, na crença e no desejo de ganhar, e aplicada num processo muito mais do que o seu oponente, por obviedade ou por fatalidade, serão os campeões daquela partida, serão os vencedores daquele processo. Ah, mas e aquele gol que aconteceu com auxílio das condições climáticas, onde estava 0-0, 46 do segundo tempo, o goleiro foi lançar a bola, bateu um vento norte e a bola entrou no gol. Bom, alguém precisava ganhar. E aí eu acredito que a fé, Deus, a religião, não deva estar no centro dessa discussão. Porque são fatores cotidianos, são condições que muitas vezes até não conseguimos explicar. E não é isso que nós devemos nos prender, não é isso que nós devemos nos empenhar em querer descobrir. Mas a condição principal é entender de que a fé deva fazer sentido não para os outros, mas para nós mesmos. Para que trabalhe as minhas convicções mais íntimas, mais necessárias, para que eu possa transformar a minha existência. Porque daquilo que muitas vezes eu sou convicto, de que eu acredito, pode parecer loucura para o outro. Pode parecer impossível para o outro. E daí vale um alerta a todos nós. Que nós não devemos, em momento algum, matar o sonho de ninguém. Porque muitas vezes nós somos os sabotadores das emoções. Nós somos os assassinos das esperanças.
para os outros e para nós mesmos. Filho na escola. Quem tem aqui? Está todo mundo bom agora, já começa a levantar a mão. Em determinado momento, quem não falou para o seu filho, você não vai ser nada na vida, não é? Porque às vezes, no nervosismo, a criança não estudou, não foi bem numa prova, e a gente atribuiu um peso incrível do insucesso. Mas nós somos falíveis. Em determinado momento a gente tem que olhar para aquela criança e falar, olha, você pode entregar muito mais. Você é inteligente, você é capaz, você é dotado, você mora numa boa casa, fazemos parte de um grupo social seleto, baseado nas misérias do mundo. Então você pode mais. Acredite, estimule a fé daqueles que são os nossos dependentes, os nossos tutelados. Que em determinado momento nós convoquemos uma energia especial para aplicarmos na nossa superação. Eu consigo, eu posso. Mas parece que a gente dá sempre foco para o negativo. Parece que a gente sempre dá crédito para o mal. E o Evangelho mesmo nos esclarece. Parece que o mal tem mais poder. Por quê? Porque o bem é modesto, ele é simples. O alvorecer, o raiar de um novo dia, o que movimenta a natureza, o que transforma a atmosfera, o que promove no ser humano os raios primeiros do sol da manhã, energia, combustível, força, uma nova oportunidade, uma página em branco para ser escrita. E às vezes a gente abre o olho depois que desliga o celular e fala, nossa, está chovendo. Verão, garoando, chovendo. Que dia vocês vão ter? Que dia eu vou ter se eu pensar assim? Porque a fé inata no ser humano. Porque muitos aqui dizem, eu não tenho fé. Engano seu. Porque Deus, no ato da criação, lhe deu de maneira especial esse cololário de fé, esperança e a necessidade do amor. Para que a gente coloque isso, essas três virtudes, no catolicismo vistas como as virtudes teologais. Deve ter estudado isso na época da escola. Sim. Estava estudando com as minhas filhas, lembro perfeitamente. E essas virtudes são para ser utilizadas. Então, quem disser que não tem a fé, saiba que ela só não está trabalhada em nós. Porque ela é inata, nasce com a gente. E nós somos capazes. E essa força do pensamento que é transformadora. Essa energia que nos coloca num patamar diferenciado em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação ao próximo. E aí, na condição religiosa, acreditar que tudo tem um propósito justo, digno. Porque somos filhos de um Pai que é infinitamente bom e justo. Que Ele não faz nada para nos afrontar, por capricho. Somos os artífices das nossas vidas, os responsáveis pela história que estamos construindo. Somos espíritos eternos e que hoje recebemos essa roupagem corporal como um instrumento de transformação moral, de reconstrução da nossa existência, da nossa vida, da nossa história.
nos reformarmos intimamente, ou no termo mais atual, nos reconstruirmos intimamente. A proposta que Joana de Ângeles, a maior terapeuta transpessoal, o Espírito, nos oferta como ensinamento, é essa condição de sermos diferentes. Vencermos a síndrome da Gabriela. Quem lembra? Eu nasci assim, vou morrer assim. E tem gente que se orgulha da sua cabeça de bigorna. Né? Aquela cabeça dura, só assim mesmo. Porra, será que vai reencarnar para resolver? Não tem previsão. Não tem previsão. Melhor é resolver isso agora. E nessa transformação moral, nessa reconstrução, sermos pessoas mais felizes. E nesse corolário, nós fazemos uso da fé, do combustível da esperança, e entendendo a terceira virtude, que é o amor ou a caridade, dependendo da tradução. Porque fazendo pelo outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse, nos dá uma satisfação especial no existir. Nessa briga que eu estava comentando do WhatsApp, que você sofre uma zombaria e que você se mantém sereno, porque você está convicto da sua fé. E essa convicção vem de explicações muito especiais para todas as benesses que a vida te ofertou, para todos os milagres que nós tivemos a oportunidade de receber, pequenos ou grandes feitos que transformaram as nossas vidas, que nos fizeram ser quem somos. Eu lembrava de um amigo que, no particular, me disse, olha, eu, para mim, cortei os caras da lista. E eu, naquele momento, disse para ele, mas, na verdade, para eu ouvir. Porque quando nós falamos para o outro, vocês já ouviram isso, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu mesmo. Então, quando eu disse para ele que a anunciação e a orientação do Cristo era para que amássemos os nossos inimigos, que orassem por aqueles que te perseguem e caluniam. E na hora que aquilo foi pronunciado, parecia um hino de louvor, que mudou a minha constituição orgânica, física, biológica, mental, psicológica, e que imediatamente instaurou a paz em meu coração. E aí nós perguntamos, da onde eu tiraria essa paz se eu agisse de forma humana, intemperante, grosseiro, vulgar? De forma alguma. Então nós começamos a perceber por lógica que é melhor sentir-se assim. Ah, mas você é bobo. Não. De forma alguma, porque minha fé me dá a convicção que esse é um ato inteligente. Que esse é um ato especial. E que eu não estarei, e de que nós não estaremos vitimados a essa fé cega. Ah, eu preciso perdoar porque é assim mesmo. Mas dentro da minha mente e do meu coração eu desejo a morte. E vai que morre, né? Ui, que dor no coração, morreu, eu não pensei tão forte assim. Aí já vem aquele arrependimento, aquela dor eterna. Que acontece. Eu lembro, minha mãe já é desencarnada, né?
faz alguns anos. Mas na minha fase adolescente, pré-adulta, tal, eu tive, né, os meus entreveros com a dona Neuza. Então que eu falava, meu, que vai morrer, tal. Aí eu estava deitado, olhava o chinelo torto. Não, ia lá, desvirava o chinelo, porque não sei quem inventou esse negócio que o chinelo virado, a mãe morria. Isso é velho, mas olha, funcionava, o chinelo ficava certinho. Não quero que morra, não quero que morra. E o dia que morreu? E aí como é que é o enfrentamento da morte? Da perda de um ente querido? Que a expressão é a mais verdadeira, parece que foi ceifado dos nossos jardins as flores mais preciosas. Como tratar a esperança de um dia novo? Da força da crença, da sobrevivência sem esse ente querido do seu lado? De ele não poder ver suas conquistas, de ele não poder, em vida, presenciar os rebentos das oliveiras, como frutos sagrados, filhos abençoados que seriam seus netos. Não poder ver o desenvolvimento de um filho, o seu crescimento profissional, a sua constituição de família. Não ter do seu lado um companheiro, que você planejou tudo, aquela casa arrumada, aquela estante perfeita, todos os móveis muito bem alinhados, e por um capricho do Criador levou embora. Só a fé, para poder suportar a dor da presença física, de acreditar em dias melhores, de poder saber que Deus fez esta situação, pregou essa peça em nossas vidas por um motivo justo. Às vezes era melhor nessa inversão, quando o filho foi antes, para que não caísse na perdição. Existe uma lógica tão inteligente por detrás que as nossas mentes ainda são incapazes de compreender. Na minha esperança, eu sempre peço a Deus que me prive destas circunstâncias, de ver um filho partir antes de mim. Porque eu acho que eu não precisaria no meu testemunho provar isso. Mas a minha fé mostra que aqueles que assim enfrentaram são muito mais fortes do que eu. Talvez eu não suportaria. E se Deus colocou, seja esse problema ou qualquer outro, sobre os nossos ombros, porque somos capazes, somos fortes, tenazes, competentes, para suportar qualquer uma das adversidades, exercendo sim a fé, a esperança e a caridade. Que Deus nos abençoe e os nossos lares sejam inundados com essa energia bendita que sai desse ambiente, entra em nossas casas pela porta da frente, percorrendo todos os ambientes e tocando os nossos entes queridos que aqui não puderam estar. E que possa, na lembrança saudosa, lembrarmos daqueles que retornaram à pátria espiritual antes de nós. E que na fé eles estejam muito bem onde estiverem. Que Deus nos abençoe. Preenchidos pelo amor divino através das palavras que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados, àqueles que não têm um teto, aos órfãos, aos doentes, nos asilos, onde quer que se encontre um irmão necessitado. Que possamos distribuir também por todo o nosso planeta a paz, a harmonia e a serenidade. Àqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor que os aliviará,
trazendo-lhes de novo a vida plena concedida pelo Pai maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria e que ao chegarmos depositemos este amor nos corações de cada um daqueles com quem convivemos. Que Deus possa abençoar a todos, um ótimo tratamento e uma boa noite. Que assim seja.